Bom, pessoal, então, né, começando o nosso curso, né, falando sobre o comando SQL, né, que significa Structured Query Language, linguagem de pesquisa estruturada, certo? Essa linguagem, né, ela veio, né, para unificar, né, e melhorar a forma como se trabalhava com informações dos nossos sistemas, né? Antes do SQL, né, a gente tinha que trabalhar apenas com algoritmos, tratar informações com algoritmos ali, né, trabalhando com arquivos, era realmente muito complicado. E o SQL veio para resolver esse problema. O SQL ele é uma linguagem, né, que eu chamo assim de universal, porque o SQL que nós vamos aprender aqui, né, será utilizando o banco de dados MySQL. Porém, qualquer banco de dados relacional ele vai ser 99% igual em outros bancos. Ou seja, se você utilizar o banco SQL Server, se você utilizar o banco Postgres, né, vai ser muito parecido, né? 99% do SQL vai ser a mesma coisa. Né? Talvez o que muda um pouquinho é essa parte de criação de tabela que eu vou abordar nessa aula, né? Mas a parte do select em si, insert, são exatamente iguais, tá, gente? Isso falando de banco de dados relacional, né? Lembrando que hoje temos aí os bancos NoSQL, né? É, Aqui eu estou fazendo aqui uma observação, né? O que pode se fazer com o SQL, né? Que é o que nós vamos estar aprendendo no curso, né? Comandos DDL, né? Que é para criar, né? Estruturar como as nossas tabelas, como o nosso banco de dados vai ser, né? Como, quais colunas o nosso banco de dados vai ter e tudo mais. E o comando DML aí que serve aí para a gente estar realizando operações de inserção, remoção, alteração, seleção no banco de dados. Tudo isso vai ser abordado aqui nesse curso. E aqui eu começo falando um pouco dos comandos do banco de dados, tá? Comandos DDL, né? Para a criação da estrutura do nosso banco de dados. Então, caso eu queira criar um banco de dados, eu tenho que rodar esse comando create database e o nome do banco, certo? O nome do banco, né? Neste padrão aqui, né? Ó, create database. Aí vamos supor que eu quisesse criar o nome do banco, eu colocaria aqui BD curso. Pronto, estou criando aqui um banco de dados chamado BD curso, ok? E aí depois eu tenho que entrar nesse banco. Então, novamente, use, entre aspas, dupla o nome do banco que você quer tá aí entrando, ok? Na sequência, comando caso eu queira criar uma tabela, né? Create table, né? Você vai colocar create table e o nome da sua respectiva tabela. E aí funciona assim, a estrutura. Você sempre vai colocar o nome do campo, se é chave primária, né? O tipo do campo, se for chave primária, se vai ser auto-incremente, significa que os valores vão ser gerados automáticos, se você colocar esse auto-incremente, né? Aqui eu estou colocando, né, a especificação de chave primária que o campo não pode ser nulo. Isso daqui, gente, não é uma obrigação fazer no primeiro campo, mas eu costumo fazer. Então, novamente, ó, o nome do campo, né, chave primária, o tipo do campo, int, double, string não, né, varchar, né, no banco de dados tem string, se vai ser auto-incremento, ou seja, os valores vão ser gerados automático, se vai ser chave primária, e se o campo pode ser nulo ou não. Se fosse nulo, deixaria só nulo, se não, not nulo. Esse auto-incremento, ele muda do banco de dados MySQL para o SQL Server, né? No SQL Server, né, seria a mesma coisa com essa diferença aqui, o auto-increment, né? Eu colocaria lá a identity, tá? O nome da palavrinha seria identity. E aí depois os demais campos que eu quero que tenham na minha tabela. O nome do campo, o tipo do campo, se vai ser nulo ou não. O nome do campo, o tipo do campo, se vai ser nulo ou não. E por assim vai. E aqui eu estou utilizando aqui, né, uma informação do padrão que eu vou trabalhar aí com as minhas tabelas. Aqui no caso, o padrão InnoDB. Beleza? Ah,
Aqui, como que eu faria para criar uma tabela com chave estrangeira? Mesma coisa, declaro os campos, certo? Porém, né, isso aqui eu poderia fazer antes, tá? Mas é recomendado fazer sempre no final. Eu uso aqui no final, fora key, o nome do campo que eu coloquei aqui, que representa a minha chave estrangeira. Então, vou pegar o nome do campo que eu coloquei aqui e preencher aqui. Referências, o nome da tabela original, da onde que eu vou buscar a chave primária, né? Então aqui eu vou colocar o nome da tabela original e aqui o campo na minha tabela original, que é a chave primária, que aqui vai ser representada pela chave estrangeira aqui, por essa chave estrangeira, ok? E aqui, caso eu quisesse aqui uma chave primária composta, então eu declaro aqui os campos, tá? A gente já vai ver um exemplo dessas criações de tabela. Então, declara aqui o nome dos campos, né? Ou melhor, o nome da tabela. Depois, o nome dos campos. Certo? Percebam que aqui eu não coloquei o primary key, nada, nem o auto incremento, porque se é chave primária composta, as chaves primárias vão vir de outra tabela, né? Os meus campos. Certo? E aí aqui, ó, eu dou um apelido para a minha chave primária, para a minha relação de chave primária. Certo? Dou aqui a palavra primary key e passo aqui os campos que vão representar a minha chave primária. E aí aqui embaixo eu faço aquele processo de relacionamento normal. Então, fora key, o nome do campo da minha chave primária é 1, ó, que eu especifiquei aqui, eu declarei aqui em cima e especifiquei aqui. Referência, o nome da tabela da onde ele vai vir a chave primária e o nome do campo chave primária na minha tabela original. Fazendo isso aqui, no caso, para os dois campos, se fosse 3, 3 e assim por diante. E aí eu tenho algumas operações que eu posso fazer em cima da tabela. Ó, eu tenho esse drop table, nome da tabela, ele vai apagar a tabela, certo? Caso eu queira adicionar um campo em uma tabela que eu já criei, eu vou lá na minha tabela do comando alter table, o nome da tabela, add, palavrinha add, o nome do campo que eu quero adicionar, o tipo do campo. Ok? Vou adicionar na minha tabela essa informação. Caso eu queira alterar o nome do campo da tabela já criada, alter table, o nome da tabela, change, o nome do campo antigo, o novo campo, o novo nome do campo e o tipo do campo, se eu quiser aí estar realizando alterações. Alterar o tipo do campo, alter table, nome da tabela, modify, o nome do campo e o novo tipo que esse campo vai receber. Ok? E se eu quiser remover um campo? Alter table, o nome da tabela, drop, e aqui eu passo o nome do campo que eu quero realizar aí a remoção. Aqui já começa o comando select. Vamos ver aqui agora no PHPMyAdmin, né, esse processo de criação, né? Então tá aqui, gente, ó. Aqui, ó, percebam, né, que eu coloquei entre classe, né? Depende muito do ambiente de desenvolvimento que vocês estão criando, tá? Aqui no PHPMyAdmin eu coloquei esse acento aqui craseado, certo? Porém, poderia, dependendo do banco, ser aspas simples, como poderia também ser aspas dupla, tá? Isso varia de ambiente para programação de banco de dados. Então, o que eu fiz aqui, ó? Create table, né? Ó, vamos só fazer aqui um déjà vu, né, do que eu mostrei para vocês. Eu estou criando uma tabela. Aqui é para eu criar o banco, né? No caso aqui eu colocaria o nome do banco entre classes também, tá? E use o nome do banco tudo entre classes. Create table, né? O nome da tabela. Então é exatamente, né, o que eu realizei aqui, ó. Create table, o nome da tabela entre classes. Abre e fecha parênteses, né? Engine no DB. O tipo de formatação dos meus dados, eu estou aqui dizendo que eu vou utilizar o char7 UTF-8 para ele aceitar caracteres especiais. E aí eu estou colocando o nome dos campos, ó, exatamente do jeito que eu coloquei aqui na apostila. O nome do campo, o tipo do campo, se é auto-incremento, primary key, not null. Olha só o que eu fiz aqui. O nome do campo, código do cliente, o tipo, no caso um int, com 11 posições. Primary key, ou seja, vai ser um campo-chave primária. Auto-incremento, ou seja, vai ser gerado de forma automática e não pode ficar nulo.
E os demais campos? Ó, eu vou seguindo exatamente o padrão que está aqui. Ó, o nome do campo, tipo do campo, not null ou null. Null é o default. Se você não informar nada, ele vai assumir o valor null. Então, o nome do campo vai ser string, né? No caso, varchar, de 100 posições, né? Not null, não pode ficar vazio. Endereço, varchar também, de 150 posições, também não pode ficar nulo. RG, ó, de share, 15 posições. E aqui embaixo, gente, eu fiz o nosso forag key, certo? Antes de mim falar desse forag key, eu vou voltar, subir aqui um pouco acima, ó, e perceba que eu estou criando também uma tabela cidade. Então, create table cidade, código da cidade, tipo do campo, primary key, auto incremento, os demais campos, ok? E aí aqui, ó, na hora que eu venho aqui nesse forag key, eu estou criando duas tabelas, né? A cidade e a cliente. Eu estou criando a tabela cidade e a tabela cliente. Na hora que eu venho aqui nesse forag key, né, eu estou fazendo o seguinte, ó, olha só, exatamente do jeito que está aqui no nosso exemplo de chave estrangeira. Forag key, coloquei a palavrinha aqui, forag key. Aí depois, ó, eu tenho quem? Ó, o nome do campo da minha chave estrangeira, né? Ó, qual desses campos aqui, ó, representa a minha chave estrangeira? É este campo aqui. Então é este que eu peguei e coloquei aqui. Referências, né? E aí eu tenho que colocar o quê? O nome da tabela do campo da chave primária. Qual tabela que eu vou buscar esse campo aqui, que vai ser referenciado na minha tabela cliente pelo código de cidade? É lá da tabela cidade, né? Então se eu vir aqui na tabela cidade, eu vou ter que ter algum campo que é referenciado ali como chave estrangeira. E aqui o próximo parâmetro, ó, do jeito que eu preenchi aqui, o nome do campo PK. Qual campo da minha tabela cidade é a minha chave primária? No caso, código da cidade. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, que eu vou ter um campo que é chave estrangeira. Este campo, desses todos aqui, é o código da cidade, certo? Por isso que eu coloquei ele aqui. Faço referência a qual tabela, né? Qual tabela que eu estou fazendo a relação? Tabela cidade, então estou dizendo que eu estou fazendo a relação com a tabela cidade. E na tabela cidade, qual campo que é a chave primária que eu vou utilizar como chave estrangeira? É esse código da cidade que eu marquei. Vem aqui e coloca esse código da cidade. Tudo bem? Na hora que eu clico aqui no executar, ó, perceba que foi aí realizado a criação dessas duas tabelas, cidade e cliente. Ok? E aí, gente, eu gerei para vocês, né, um script do banco de dados que nós vamos estar utilizando. Tá? Esse script vai estar aí como teste.sql, porque o banco de dados que eu havia criado era teste. O que vocês vão ter que fazer, né? Basicamente, vocês vão abrir esse arquivo, tá? Copiar ele inteiro, pode ser no bloco de notas, qualquer local. Vão copiar ele inteiro e aí vocês vão fazer o seguinte: vão vir aqui no banco de dados de vocês, SQL, colar e vai pedir para executar. E aí ele vai criar este novo banco de dados. Tudo bem? Então aí nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!